É muito bom a gente descortinar as coisas, para isso que serve o jornalismo. No fim da semana passada, a parte da nossa imprensa aí, que parece um pouco mais histérica, publicou que um rapaz, né, teria morto, um homem teria morto um outro, numa discussão lá no Mato Grosso, e que isso seria por motivo político, tá certo? Então, assim, isso já foi utilizado por todos os candidatos. O Lula pegou essa notícia também, fez politicagem, todo mundo usou essa notícia. Eu publiquei ontem, até aqui em função de uma matéria inicialmente publicada num site local, eu fui atrás da documentação e mostrei o seguinte, que o assassino, há 2 anos, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e ideias homicidas. O Rafael Silva de Oliveira. Vejam só, Rafael Silva de Oliveira foi preso, né? Acabou sendo preso, prisão preventiva. Ele tem esquizofrenia e apresentou um quadro de surto psicótico grave há 2 anos, com delírio persecutório e ideias homicidas. O diagnóstico médico consta de um pedido de tutela de urgência para a internação involuntária dele, apresentado em abril de 2020 pela irmã, a Natália Silva de Oliveira. O pedido feito via Defensoria Pública foi negado pelo juiz José Luiz Leite Lindotti, da primeira vara especializada de Várzea Grande. Ele considerou não haver urgência para a internação. Após recurso, o caso se arrastou na Justiça do Mato Grosso até março deste ano, quando a sentença foi confirmada. Na quinta-feira, Rafael matou Benedito Cardoso dos Santos após uma discussão política, sim. Mas o perfil do sujeito poderia ser a discussão poderia ser sobre futebol, poderia ser discussão sobre o que ele comeu no almoço. O sujeito tem tendência homicida e delírio persecutório, pode ser por qualquer coisa. Aliás, me lembrou o caso do Adélio, né? O Adélio, que está preso, está lá ainda no manicômio. Pode baixar de novo aí. Então tá lá, nos autos do processo, foi revelado pelo site Repórter Mato Grosso e também obtido por o antagonista, a Defensoria Pública alertou na ocasião que Rafael apresentava comportamento agressivo, com agitação psicomotora, e que o quadro colocava em risco a vida do próprio e de terceiros, necessitando internação hospitalar urgente, conforme o laudo do médico o Werley Pérez. Eu falei com o Werley, falei com ele. Aqui o que consta do pedido lá da Defensoria feito pela a irmã através da Defensoria. Olha só, o surto psicótico é tão grave que levou o Rafael a registrar na ocasião um boletim de ocorrência mencionando o desaparecimento da sua irmã, mesmo tendo ela o acompanhado diariamente para o seu tratamento. Olha só, o que vem causando grave prejuízo ao autor e a terceiros. Ressalta-se que o requerido foi atendido pelo CAPS 2, que é um atendimento para esse tipo de situação, né, de doença mental, entretanto não surtiu o efeito desejado, tanto que o próprio médico, Dr. Werley, prescreveu a sua internação em nosocômio de acordo com a sua necessidade. Atualmente no estado temos apenas o Hospital Adalto Botelho. O requerido corre risco de vida, coloca os familiares em risco e a população em geral, devendo ser internado com urgência. Apesar do médico ter encaminhado a solicitação de internação no hospital público, contudo, até a presente data não houve nenhum atendimento do Estado ou município para cumprir a obrigação, restando o requerido à mercê de seus surtos psicóticos, fecha aspas. A Defensoria informava também que Rafael seria usuário de drogas e que vivia perambulando pelas ruas de Cuiabá. O mesmo utiliza de psicoativos, fato que o afetou sobremaneira, levando a atitudes agressivas e descontroladas. Em sua sentença, o juiz Lindotti alegou restrições à internação por causa da pandemia e também por ausência de urgência. Abre aspas, evidencia-se imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico contra a sua vontade em meio a uma pandemia viral, colocando-se em risco a sua vida, em cenário na qual o mesmo sequer pôde optar pela medida, fecha aspas. Ainda embora entenda plausível a demanda proposta pelo autor, tem um entendimento firmado no sentido de que não se pode admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para internação ou realização de procedimentos cirúrgicos, exames e tratamentos médicos.
ainda em soma, ou seja, ignorou a urgência, ainda em soma o não fornecimento de tratamento de internação compulsória através do SUS no âmbito do Estado. Constato através das informações fornecidas pelo Núcleo de Apoio Técnico que não há urgência. Então tá aí. A reportagem, no caso aqui, eu conversei com o médico psiquiatra que confirmou o diagnóstico. O que ele me disse? O paciente já tinha um quadro com ideação homicida e delírio persecutório. Diante do surto psicótico, recomendei a internação. Segundo ele, o transtorno mental precede motivações políticas, não está relacionado a elas. O crime poderia ter sido cometido por qualquer outra razão. É mais comum pacientes com ideação suicida. Neste caso, ele também apresentava ideação homicida. Por isso, o pedido de internação compulsória, devido ao risco para ele e para terceiros, que foi o que eu fiz na época. O médico faz um alerta importante aqui para a necessidade de um debate sobre a incapacidade do SUS de atender a esse tipo de demanda no contexto das doenças mentais. Olha só que importante. Não é só em Mato Grosso, é no Brasil inteiro. A gente tem um SUS insuficiente para o quadro psiquiátrico grave. Está aí a cópia do laudo médico. Então, infelizmente, tivemos isso, a orientação, a solicitação não foi atendida. 2 anos depois, o Rafael matou outra pessoa, no caso aí o Benedito, né, que deixa a família. Então, assim, muito grave esse tipo de situação. Só que, infelizmente, como nós estamos politizando tudo, as pessoas que ficam na superfície do debate, elas querem colocar determinada notícia na sua caixinha ideológica, e foi o que fizeram nesse caso. Em vez de se debruçar, eu não vi essa matéria sendo repercutida em órgão nenhum de imprensa nacional, da imprensa nacional. O que é grave. Por quê? Porque aqui não se está tentando justificar o crime. O crime é bárbaro, precisa ser punido. Mas ele poderia ter sido evitado. E é um crime que não tem relação com a política. Não é porque o sujeito discutiu sobre política e matou o outro. Poderia ter sido sobre futebol, sobre qualquer outra questão. Ele poderia ter matado outra pessoa até sem discussão, como a própria irmã chegou a alertar. Então, isso aqui que deveria estar sendo discutido. Primeiro, né, a superficialidade, a histeria de boa parte da imprensa, o uso politiqueiro de situações graves, o dano que isso pode causar, quer dizer, um erro ou uma má avaliação da justiça, uma incapacidade do Estado de atender, de acolher uma pessoa que pode fazer mal a ela mesma e a terceiros. Então, gente, não é brincadeira. É por isso que é preciso ter muita responsabilidade, né, nessa nossa lida de jornalista.